Olá pessoal, nunca passei tanto tempo sem postar um vídeo no canal. É porque nessa quarentena que pra gente já tá chegando a ser 100 dias, né? Fechado, a gente trabalhando no comércio, não vou falar muito não, só porque é no setor de confecções, então por aí vocês tiram. Então a nossa dedicação e o nosso trabalho está sendo muito maior do que antes da quarentena, né? Por uma questão de sobrevivência mesmo. E como a gente trabalha no comércio e o comércio fechado, então temos que nos virar. Mas vamos lá. A alimentação do passista. Ficou muito comum dentro do movimento espírita dizer Chico Xavier comia carne, Hitler era vegetariano. Gente, isso não é... Tem livros escritos aí a respeito disso. Hitler não era vegetariano. Hitler passou por uma dieta sem carnes, uma dieta vegetariana, por conta de um problema de saúde. Então, se criou esse conceito aí. Inclusive, quando vocês dizer isso para um vegetariano, não cai muito como verdade, porque eles têm acompanhado isso, e Hitler não era vegetariano. Hitler passou um tempo sem se alimentar de carne. E da mesma forma, assim como Jacomelo come carne vermelha, eu não como carne vermelha, mas não vou nem me comparar o nível de magnetismo que ele tem ali aflorado desde os 15, 16 anos de idade, com um potencial assim fantástico, magnífico, né? Mas vamos lá, a alimentação do paciente deve ser leve, principalmente no dia do trabalho de magnetismo, e sempre com os cuidados necessários, né? Naquele dia, se puder evitar a carne vermelha, sim, se evita a carne vermelha, mas nada de especial e fora do normal. Vou até ler aqui um trecho, né? Só mais uma coisa: carnes vermelhas são de difícil digestão e produzem muitas toxinas que inibem a quantidade radiante dos fluidos. Por isso que comumente se recomenda evitar uma ingestão pelo menos 24 horas antes das atividades mediúnicas. Outra coisa que se deve ter cuidado na alimentação do magnetizador é a quantidade, né? Então, se você come uma quantidade assim considerável, né? Trabalha à noite, então aquele pratinho de sopa, depois um inhame com macaxeira e ovo, depois mais um café reforçado ali. Então, diminui pela metade o que você está acostumado a ingerir antes de iniciar os trabalhos. Então, se puder ter uma alimentação mais leve durante o dia, e se eu trabalhar à noite e a última alimentação for o jantar, no jantar corta pela metade, e quando terminar os trabalhos, completa aquela outra metade. E geralmente as pessoas que usinam pelo gástrico, como é o meu caso, se comer normal, quando vai iniciar o trabalho do paciente, começa a rotar. Então, começa a ter dificuldade por conta da usinagem do gástrico também. Mas vamos lá, vícios. Não precisa de ser santo para ser magnetizador. Eu sempre gosto muito de dizer isso, mas tem que ter um cuidado, principalmente, já vou fazer uma comparação, os fumantes e os que bebem. Se você é paciente, você vai escolher que magnetizador, né? Então, é bom se observar, e bom senso em tudo que se faz, né? Um equilíbrio, né? Fazer sexo antes do passe, né? Da aplicação magnética. Tem em 94, quando eu estava fazendo um curso com o Jacó, ele sempre tem aquelas brincadeiras para quebrar, não ficar muito pesado, né? Então estava lá, ele num grupo de fraternidade espírita Irmão Cícero, e foi interessante que ele contou o caso que uma senhora já estava ali. Jacó, tem uma pergunta, e aquele pudor, né, para perguntar sobre sexo, não sei o quê. Disse, não, porque disseram que sexo tinha que ser na semana que aplica. Se eu não me engano, essa senhora fala em 3 dias. E como ela aplicava ali e tinha no meio de semana, então ela já estava um tempo com abstinência sexual, porque tinha que ser 3 dias antes sem sexo, depois de 3 dias ela tinha trabalho de novo com magnetismo, e terminou que Jacó foi explicando, não sei o quê, e aquela conversa toda. Jacó disse que não terminou nem
nem o treinamento ela já correu para casa, né? Então tem que se ter muito bom senso também nessa parte. Se você, num dia que você vai aplicar, puder evitar nas 24 horas antes, sim. Agora, pior do que evitar é ir com a cabeça pensando o tempo todo, quando terminar aqui, eu vou matar quem está me matando, né? Então, é melhor matar antes mesmo, naquele desejo, aquela vontade, de que passar o trabalho todinho pensando que quando terminar, vai satisfazer sua vontade sexual, né? Então, tem que ter muito cuidado. Bom senso sempre, né, gente? Uso de medicamentos, né? Observar com atenção a doação do magnetismo. Alguns remédios controlados são inibidores de usinagens produtivas, além de, conforme comprova a experiência, ser comum a transferência de substâncias por medicamentos pelos fluidos exteriorizados no pás, né? Então é muito importante, gente, o pensamento do magnetizador, né? É muito importante essa vontade firme e sincera de fazer o bem. O pensamento do passista deve estar voltado a boas ideias e grandes e nobres ideais. É muito importante que o passista aprenda a doar-se espiritual, mental e materialmente, a amar com vibrações objetivas. Quando o passista consegue envolver o paciente em vibrações tais, o sucesso de suas fluidificações cresce enormemente, tanto em resultado quanto em satisfação pelo paciente. Pensar bem e pensar no bem é dever constante do magnetizador. É isso aí, pessoal. Desculpe aí pela essa ausência de vídeos, que toda semana geralmente eu posto. Teve uma ausência aí, mas como eu expliquei, e um amigo meu gosta de dizer, a obrigação vem antes da devoção. Então vamos lá, fica com Deus, vamos trabalhar em prol do próximo. E tem aí o tratamento à distância, né? Essas irradiações. Então vai lá, segue Jacomelli, que ele está falando muito a respeito disso. Valeu!